Fala pessoal, boa tarde de novo. Agora já é boa noite, né? Quase boa noite. Vamos aguardando aí o Gustavo entrar e dar continuidade aí. Vamos aguardando aí o Leporace entrar para a gente fazer a segunda parte da live. Meu pai tá aí online no Instagram da Isabela Asmar. É Beloca Cochrane. Olha lá, o Leporace entrou aqui, vou adicionar ele. Show. Opa, voltamos. Show. Vamos então esperar o pessoal ir entrando aí. Para quem está entrando agora, sem saber de nada, a gente está fazendo a segunda parte da live que a gente, enfim, encerrou agora, a primeira parte, falando bastante sobre forma perfeita de se correr, mitos e verdades, se existe de fato forma perfeita. Quem não assistiu, acho interessante assistir. Teu pai já correu 7,5 no corredor, foi sensacional. De 20 metros que ele tem lá na casa dele. Nossa, isso. O pessoal fala que o treinamento psicológico é ficar em casa. Mas é pior isso, né, cara? 20 metros. Aí ele faz um circuito, assim, que dá pra. Muito bom. E aí a gente agora vai entrar na parte de falar sobre tênis, que a gente pergunta, a gente recebe bastante perguntas sobre tênis de corrida, o tênis perfeito, qual tênis deve usar, forma de aquecimento, tênis minimalista, assuntos polêmicos, pronado, pisadas pronadas, supinada, neutra. Tinha uma linha, foi muito para um viés comercial, né, o Leporace, essa questão da pisada, né? Isso daí foi um pouco desmistificado ultimamente. O Leporace, com todo o conhecimento dele, ele vai dar uma sintetizada aí nisso. Cara, sempre quando a gente fala sobre calçado na corrida, a gente tem que ter sempre muito cuidado na interpretação dos achados científicos, porque tem muito achado que é estimulado pela indústria. E não é que seja problema, as pessoas ainda têm essa cultura. No Brasil, a gente tem essa cultura. Ah, não, porque a pesquisa foi financiada por isso. Então, pessoal, isso não tem problema. Existe uma regra científica que você tem que declarar quando você recebe um financiamento para pesquisa, de que sua pesquisa ela não foi o financiador, o patrocinador, ele não influenciou no resultado, ele não influenciou no que ia ser publicado. Existem umas regras para declarar que você tem um conflito de interesse, só que isso não está influenciando. O grande problema é que tem muita gente que esconde. Então, existem vários casos de pesquisadores internacionais que eu sei que têm ações na Bolsa de Valores em cada de seus países em determinadas calçados, determinadas marcas, só que eles não declaram. E aí você começa a desconfiar, porque quem não tem medo não deve nada, assim, não precisa esconder nada. Mas é isso, é um assunto polêmico. Eu diria, Puga, que, cara, é a pergunta número 1 que os corredores me fazem. Qual é o calçado mais adequado para mim? Essa e o padrão de corrida está perfeito, né? A corrida perfeita. Mas aí o que você responde? Você analisa o tipo de pisada? Como é que é o procedimento que você costuma fazer? Vamos lá. Primeiro de tudo, é importante entender que não existe um tênis de pronador, um tênis de supinador, não existe um tênis que corrija pisada. Isso não existe. Isso é mito e sempre que eu fico brincando, a gente tem que ter cuidado com os mitos. Ao mesmo tempo, não quer dizer que você não possa usar um tênis que tenha, que a gente chama de controle de movimento ou de estabilidade. Então, assim, na verdade, qual é a forma que a gente recomenda? Primeiro, essa é a regra. O tênis tem que gerar muito conforto.
O que a gente fala, o tênis mais confortável. O que a gente fala é exatamente isso. Quando perguntam qual o tênis que eu devo usar, é o tênis mais confortável. Hoje em dia você tem uma variedade enorme de tipos de tênis, desde o tênis minimalista, tem aquela corrente, inclusive, que incentiva a correr descalço, que até acho que a gente, se quiser entrar um pouco nesse assunto pelo seu conhecimento científico, né, nesse tema, até os tênis mais pesados, com um amortecimento maior, com uma estabilidade maior. Então, eu acho que a pessoa tem que se sentir confortável. Os resultados vão vir muito daí também, né? Assim, é óbvio que a gente, na nossa avaliação, a gente consegue identificar fatores que vão propiciar determinados tipos de calçado a serem mais confortáveis ou não. Então, quando você olha a pessoa que tem uma pisada que ela descarrega mais peso na região de dentro, às vezes você indicar um calçado que tenha um controle, que tenha uma região medial ali um pouco mais, mais rígida, mas é regra? Não é regra. O que a gente vai fazer é isso, é meio que guiar. Como que eu gosto muito de guiar? Primeiro, eu vejo o tipo de pé que a pessoa tem. Tem aquelas pessoas que têm a parte da frente do pé muito larga, parece um pé de pato. E existem alguns calçados que a parte da frente do pé ela é mais achatada. E aí, assim, esses calçados fazem isso nos teus dedos. Isso já é desconforto. Sim, então, agora, existem pessoas que pisam muito forte. A Lúcia que estava aqui, a gente estava falando, né, que o Márcio comentou, que existem calçados que propiciam um pouco mais em ajudar o amortecimento. Então, é óbvio que a gente pode dar uma certa guiada, mas não é regra. Como que a gente faz, cara? De uma forma geral, a gente identifica as características gerais do corredor e indica para ele, em média, 5 calçados para ele ir numa loja e experimentar. Experimenta os 5 calçados e desses 5 calçados, você corre com ele, tem que ir numa loja com esteira e tudo. Demora a comprar tênis da forma certa. Sim. Então, vai lá numa loja, fica 5 minutos correndo com cada calçado, não olha preço, não olha nada. Escolhe qual que você teve mais conforto desses 5. Ponto. Sim. Essa é a forma que eu uso de indicar o calçado convencional. Só que, como você disse, existem aqueles calçados minimalistas. Talvez o mais famoso seja aquele Five Fingers, né? Aquele que você encaixa nos dedinhos, que é bonitinho, o pessoal usa. Então, assim, já é um estilo diferente. Ele é chamado de calçado minimalista. É um calçado que não tem muito amortecimento. Então, ele é mais indicado, esse tipo de calçado que a gente chama que ele não tem o drop do tênis, né? Que é a diferença entre a sola de trás e a sola da frente, ela é menor do que 4 milímetros. Ele é quase o reto atrás. Diferente o drop, para quem não sabe, é isso aí que o Leporati falou. É a diferença entre a parte de trás, né, em centímetros, da parte da frente. Então, o que você falou, ele é reto. Então, não tem o drop, né? Exatamente, exatamente. E assim, e aí, se vocês olharem esses calçados convencionais de corrida, vocês vão ver que a parte de trás ela é mais alta que a parte da frente. E existem calçados que é quase reto isso. Esses são calçados minimalistas. Esses calçados eu indico mais para quando eu faço uma avaliação biomecânica, a pessoa tem uma pisada com a parte mais da frente. Tá? Tem a pisada mais anterior. Só que ainda assim, Denis, com muito cuidado. Porque sabe aquelas pessoas que têm aquele pé muito flácido? Sabe, o pé muito móvel, a gente chama de pé hipermóvel. Essas pessoas normalmente não respondem bem a esses calçados minimalistas, porque eles são muito maleáveis. Aí eu prefiro prescrever um calçado que tem uma estabilidade, ele tem segura um pouco mais o pé. E tem uma outra questão também que meu pai colocou lá atrás, e agora o Leandro está perguntando, tem nos indicado para a gente próprio. Assim, você tem os treinos de velocidade, que aí você usa normalmente os tênis mais leves, os tênis mais baixos, são tênis de performance. E você tem os treinos mais longos. Então, um cara que está treinando para maratona, vai correr lá 30 quilômetros, tem gente até que usa os tênis mais baixos, não sente nada, e eu não consigo. Para mim tem que ser um tênis um pouco mais... Meu pai também ele não consegue usar um tênis de performance para longa distância. Eu não consigo, eu sinto dor.
Então, eu não, nem arrisco. Eu sei exatamente até quanto que eu posso ir com esses tênis mais baixos. Gosto muito deles para performance. Então, você tem tipos de tênis diferentes para treinos diferentes, né? Para objetivos diferentes. Que entra aí nessa pergunta do Leandro. Os tênis só para os dias de prova. Tem tênis que a gente usa só para os dias de prova. Mas tem que treinar antes, tem que usar antes. Vai usar esse tênis só no dia da prova e você tem que conhecer o tênis antes. Você comentou aqui antes. O tênis também exige adaptação. Você Sim, precisa adaptar aquele tênis. Agora, a grande questão é, se você já tem um tênis que no começo já te é desconfortável, para com essa história de que ele vai se tornar confortável em algum momento. Talvez o teu filtro de conforto mude. E aí você comece a achar que tem uma coisa que é confortável, só que na verdade não é. Eu sempre faço uma analogia, cara. Sabe quando você está andando, você está fazendo aquele trailzão, e aí, cara, entra uma pedrinha engraçada no teu tênis. Mas assim, quando você está correndo, velho, parece que tem um pedregulho imenso no teu tênis que está furando a tua planta do pé. Quando você tira o tênis, cara, é um grão de areia. Então, é um negócio ali que vai te atrapalhar, é um detalhezinho mínimo que vai te atrapalhar demais. Aí sim, você muda o teu padrão de corrida. Quando você tem que ajustar a tua forma de correr para você ter mais conforto, aí você muda a tua forma de correr. E aí, quando você muda a forma de correr, entra naquele problema que a gente falou na primeira live, de que aí você está talvez botando um padrão de corrida e o teu corpo não está adaptado. Perigosíssimo, né? O Doca perguntou aqui sobre que treino fazer com tênis. Peraí, deixa eu ver aqui. Que treino fazer com o tênis da prova? Os longos. Aí tênis da prova, né? Se você vai fazer a prova longo, né? Se você vai fazer uma prova curta, uma prova de 10 km, você vai fazer os treinos também mais curtos. Mas eu, por exemplo, eu jamais utilizaria um tênis novo no dia da prova e não consigo utilizar tênis muito baixo para treino longo ou prova longa. Então, eu tenho que realmente me sentir confortável com o tênis. Mas aí o tênis tem... Porque as pessoas começam a entrar também em uma neurose e tipo assim, não, mas aí o tênis tem 200 gramas a mais. Então, você vai somar, vai ficar com 400 gramas a mais no pé. Porque hoje em dia tem tênis que tem 100 e poucos, aí o outro tem 300 e poucos. Então, começa a entrar numa neurose que, cara, a gente é corredor amador, sabe? Não vai ser isso que vai tirar 2 segundos, vai mudar 2 segundos isso do seu resultado final. Então, essas paranoias são muito comuns também, né? Isso aí. É isso aí. A Lúcia comentou lá no começo. Deixa eu ver o que ela falou, que agora até fugiu. Você estava comentando. Agora eu perdi, que ela tinha falado. Deixa eu ver se eu acho aqui. Era alguma coisa relacionada a isso. Mas enfim, daqui a pouco eu lembro, ela comenta aqui de novo. Comenta aí de novo que a gente responde. Mas assim, isso. Pergunta de novo, então, por favor, se puder. A grande questão, cara, é essa. Primeiro, eu sempre indico que a pessoa tenha mais de um calçado. Isso é regra. Que mesmo que sejam 2 calçados de performance ou 2 calçados de longão, assim, eu gosto assim, de variar o calçado no treinamento, da mesma forma que vocês variam o terreno e tudo, porque o calçado ele é um material mecânico. Então, assim, quando você faz um treino, ele deforma. E ele perde um pouco momentaneamente a capacidade dele de absorver, de estabilizar. Quando você deixa ele também ficar parado um tempo, ele tende a recuperar um pouco. Então, é importante isso. Palmilhas, pessoal, o assunto é longo. O assunto é bem longo. Palmilha é ótimo se bem indicado. Só que a minha visão é que palmilha é um tratamento. Ele tem começo, meio e fim na maioria das vezes. A não ser o que a gente chama de palmilha de conforto, a palmilha adaptativa. Eu, por exemplo, meu pé é muito torto. Meu pé é horrível, cara. Porque o meu pé ele não é cavo, mas ele é duro. Ele é muito rígido. E aí, cara, nenhum tênis se adapta muito bem a mim, porque sempre sobra espaço ou aperta demais. Então, o que eu faço? Eu uso hoje uma palmilha adaptativa. Eu compro um calçado que é um calçado um pouco maior, um calçado com moldes maiores. Meu pé também é desses
ele é alto em cima, é um saco. E aí, cara, eu faço uma palmilha que ela não tem ajuste nenhum para tipo de pisada nem nada. Ela só é moldada no meu pé. Ela só te dá um conforto. Ela não muda nada, tipo de pisada nem nada. Essa é uma possibilidade de palmilha que existe. Só que o grande problema é que a gente também está entrando numa onda de que prescreve palmilha para tudo e acha que a palmilha sozinha vai curar as coisas. Pessoal, a literatura é muito clara que palmilha, quando bem indicada, ela tem um resultado melhor quando associada a exercícios, fortalecimento também. Então, cuidado com isso de sair usando palmilha de qualquer jeito, comprar palmilha na farmácia e usar, ou fazer com pessoas que não têm especialização. Sabe o que eu vejo muito, Denis? O pessoal prescrever palmilha para corredor fazendo exame da marcha. Cara, isso é uma furada. Nem sempre a gente corre da forma que a gente anda. Sim. E aí tem que ter um cuidado só com esse tipo de coisa. Procurem profissionais que sejam especialistas em palmilha para ele fazer a indicação certa para o seu caso. Isso é prioritário, pessoal. Perfeito. Só para finalizar o assunto tênis, queria pontuar uma coisa aqui que eu acho que as pessoas, principalmente em geral, assim, a gente tem lá na Adidas, o pessoal pergunta demais sobre tênis, alunos de todas as alunos do meu pai, volta e meia, meu pai comenta isso comigo, então eu vejo que outros treinadores também, é um assunto em geral isso, as pessoas se preocupam demais com tênis. Eu acho que deve haver preocupação sim, só que eu acho que não tem que ser uma coisa excessiva, sabe? De achar que vai melhorar o resultado, a performance, ou até mesmo prevenir lesão só com a utilização do tênis. Essas duas questões têm que andar em conjunto com outras, né? Então você vai melhorar a sua performance com treinamento, com descanso, com alimentação, principalmente, e outras coisas na vida, né? Saúde mental. Eu lembrei o que foi que a Lúcia comentou. A gente está falando sobre calçado, eu comentei que a primeira pergunta que o pessoal faz é se existe um calçado correto, e a segunda ela falou alguma coisa do Vaporfly, que está na moda. Pessoal, pelo amor de Deus, porque tem uma mudança de 4%. Pessoal, 4%, se você parar de tomar a tua cerveja do fim de semana e emagrecer 1 quilo, tu melhora mais do que isso. Dorme meia hora mais por dia que melhora. Treina 15 minutos a mais, né? Por cada vai melhorar. Então, isso daí é um estudo feito com um atleta de elite, o cara ali que está no máximo do máximo, ele não tem que melhorar. Ele vive para aquilo, ele dorme perfeito, ele come perfeito, ele treina perfeito, ele não tem mais o que melhorar. A gente sempre tem que melhorar. Somos corredores amadores, mesmo que os performances, a gente tem muita coisa para melhorar. Então, eu acho que antes de pensar em tênis, né, melhorar a performance do tênis, tem que pensar em melhorar. Se você está treinando direitinho, está seguindo as orientações do seu treinador, se você está se alimentando adequadamente, equilibradamente, seguindo as orientações do nutricionista, e se você está descansando da forma como você deveria, no número de horas adequadas de sono. Exatamente. Assim, é isso, cara. A gente quer mexer sempre no que é mais fácil. Não, o tênis é só comprar. Mas assim, o grande ponto é esse, cara. Não adianta. Quando as pessoas falam isso, que aqui está perguntando, vale a pena comprar? É uma pergunta comum mesmo, o pessoal faz, sério. Eu sempre falo o seguinte, cara, você vai ao nutricionista? Aí a pessoa fala que não vai. Aí gasta R$1.000 para ver se teus aspectos metabólicos estão adequados. Aí quando é mulher, você já está fazendo seu preventivo, você vai na sua ginecologista constantemente, você tem todos os outros aspectos da tua vida controlados. Se tiver tudo controlado, cara, aí a gente pode pensar. Eu falo isso porque eu sei que nunca ninguém tem. E aí a pessoa fala, tá bom, então, então, cara, esquece. Tênis, você foi perfeito. Você foi perfeito. Tênis vê um que você tenha conforto, escolhe 2 que você tenha conforto, mais um terceiro talvez para tipos de treinos diferentes. Tenham 2, 3 calçados que te façam bem e vai. Bom, finalizando esse assunto então do tênis, só para a gente fechar com a parte do fortalecimento que a gente queria orientar aí o pessoal. Particularmente lá no nosso grupo, no nosso Instagram,
Como a gente está em quarentena, a gente não tem como fazer, obviamente, fortalecimento na rua, na academia, né? Os funcionais que são feitos ao ar livre, etc. Então, a gente tem feito bastante vídeo, lives, voltadas, porque a gente está encarando esse período como um treinamento de base, né? Porque a gente, cara, assim, todo mundo tinha as provas, as maratonas e meias agora no primeiro semestre, tudo foi por água abaixo, a gente não sabe o que vai acontecer no segundo semestre, se as provas vão se manter, se não vão se manter. Então, o planejamento foi todo por água abaixo. Então, como é que a gente pode, o que a gente pode fazer agora? Vamos encarar esse período como um período de base, é claro que não vai ser. A gente treina muito na base, muito volume, muita força, volume esquece, não tem mais volume, a gente não tem como fazer volume. Mas trabalho de força a gente tem como fazer. Trabalho de mobilidade a gente tem como fazer. Então, como você falou no início, em outro assunto, o corredor acaba que a maioria deles não gosta de fazer esse tipo de treino. Então, a hora é agora, de você passar a gostar, aprende a gostar. Escolhe alguma coisa ali, você tem vários tipos de treino de força. Você pode escolher o que você mais se adapta. E é fundamental para você prevenir lesão, para a pancadaria que vai vir lá na frente, não sei se no segundo semestre ou só ano que vem, quando vai vir, uma hora isso aí vai acabar, você conseguir colocar isso na sua rotina. Enfim, a gente está tendo que refazer a nossa rotina. Então, os treinos de força, os treinos de mobilidade, treino neuromuscular, enfim, a gente tem feito trabalhos nesse sentido, até os próprios treinos educativos, para a pessoa ter mais a consciência corporal. Não significa que vai mudar o padrão de corrida dela, não, mas para ter a consciência corporal ali, também tem um gasto calórico interessante dentro de casa. A gente tem que usar a criatividade para o que pode ser feito dentro de casa. Então, é fundamental os treinos de força, a gente fazer os treinos de força agora, principalmente nessa questão da prevenção de lesão. Performance, cara, eu sou muito ligado à performance, meu pai é muito ligado à performance, nosso grupo é muito ligado à performance. Só que não é hora de pensar em performance, é hora de esquecer performance. Lá na frente a gente pensa, por conta de a gente não tem como melhorar a nossa performance agora, dentro de casa, não tem como. Isso daí a gente melhoraria na rua e a gente não está... Não é que a gente esteja impedido de treinar na rua, mas existe toda essa recomendação do isolamento social. Então, a gente está focando bastante nessa questão dos treinos de força, mobilidade, neuromuscular, etc. Justamente para poder criar uma rotina e poder aproveitar essa rotina lá na frente, quando a gente puder fazer nossos treinos de volume. Exatamente, Denis. Eu uso um exemplo, eu gosto muito de NFL, futebol americano. Eu acho que foi em 2012, se eu não me engano, eles tiveram uma greve. Então, alguns anos eles tiveram uma greve dos jogadores e eles ficaram, acho que, 12 a 18 semanas sem treinar. Eles ficaram um baita tempo sem treinar. E, obviamente, isso se assimila muito ao que a gente está vivendo hoje, porque ficaram sem fazer nenhum estímulo. E, obviamente, quando eles renegociaram todos os contratos e todos os seguros que tinham que negociar e eles voltaram aos treinamentos, a temporada foi encurtada. Como a temporada foi encurtada, é óbvio que o volume de treinamento e todo o planejamento de treinamento também foi achatado. Com isso, naquela temporada, houve muito mais lesões de rupturas de tendão de Aquiles e outras lesões, que são lesões da NFL, mas a grande questão é que nessa época, quando os caras ficaram sem treinar, e eles voltaram de forma muito intensa, é exatamente o que vai acontecer no nosso cenário quando acabar aqui a quarentena. As pessoas vão voltar sedentas por corrida, todo mundo vai querer voltar a correr, a gente vai montar uma programação, vocês vão montar uma programação para fazer com que isso seja controlado, mas é óbvio que vai ter que ter uma forma um pouco mais acelerada, pensando nas provas mais curtas. E quanto mais preparada a pessoa chegar nesse momento, mais rápida vai ser a evolução que vocês vão conseguir fazer com eles. Então, todos os corredores que estão aqui, não pensem quanto é chato fazer isso hoje. Eu estava assistindo hoje uma palestra do Bernardinho, que estava transmitindo mais cedo, e que ele estava comentando uma coisa que eu acredito muito. E o teu pai aí, quando eu ouço seu pai falar, cara, me estimula ainda mais. Disciplina é treinável. Disciplina é treinável.
É possível treinar na nossa disciplina por mais que nós não gostemos de alguma coisa. Se a gente Sim. coloca aquilo como uma rotina, uma educação, aquilo entra no nosso dia a dia. Se a gente colocar desde hoje toda essa parte, cara, vocês estão fazendo lives, cara, dando conteúdo para todo mundo, aberto, pô, altíssimo nível, eu tenho acompanhado, são exercícios bacanérrimos, por fazendo as pessoas suarem, fortalecendo a musculatura. Se todo mundo começa a se programar e começa a fazer isso desde agora, não tem a menor sombra de dúvida que o nosso corpo talvez perca condicionamento cardiorrespiratório, mas, por outro lado, a gente vai ter um condicionamento muscular ainda preservado. E isso vai facilitar muito depois para vocês conseguirem fazer treino de forma mais segura. Então, não é hora de pensar no que é chato e no que não é. Eu sempre digo, no momento de crise é um momento de reflexão, é um momento de você parar e refletir sobre muitas coisas. E isso não é muito isso na nossa vida profissional, mas também na nossa vida de atividade física também. Vamos aproveitar o momento, em vez de ficar se lamentando, para a gente, cara, vamos criar novos hábitos, fazer coisas saudáveis e manter de uma forma que você consiga depois não se lesionar, não ficar em risco de se machucar, em um alto risco de se machucar quando voltarmos com os treinamentos externos. A gente fez ontem uma reunião sobre esse tema. Não sei se o Asmar está aí ainda, mas ele participou justamente disso. Eu acho que esse estudo que você falou, ele mandou para a gente lá, foi dos atletas de futebol americano, não foi isso? Foi. Esse que você falou. Justamente mandou, isso. Né? Foi o Asmar que me mandou. O Asmar mandou. Então, justamente isso, a preocupação de quando nosso pessoal, nossos atletas voltarem, por exemplo, o cara que corria 80, 90 quilômetros por semana, ele não pode, ele acha que vai voltar correndo 80, 90, só que o corpo dele não está preparado para voltar 80, 90. Então, é um fato que ele vai se machucar. Ele vai ter que fazer aquele trabalho gradativo com a gente, vai ter que confiar no nosso trabalho, porque senão ele vai se machucar. Não tem sombra de dúvida de que uma pessoa que está parada e se dedicando, ele vai ter perdido, obviamente, a parte cardiorrespiratória, como você falou. O VO2 máximo dele vai estar mais baixo, tudo mais, mas isso é recuperado. Isso aí, em pouco tempo, né, um curto, médio prazo, se recupera. Então, por isso, tem que investir em força agora, justamente para minimizar o risco de lesão. Mas a gente teve uma reunião falando justamente sobre isso, a preocupação do pessoal achar que vai voltar naquela sede de treinar e vai para a rua e vai, entendeu? Tirar o atraso. Só que não pode ser assim. Então foi muito interessante você ter falado isso. É isso, cara. Eu sempre falo para as pessoas que eu faço as minhas avaliações e que eu atendo, o mais importante é a gente estar conseguindo evoluir no treinamento sem lesão. Por quê? Ah, mas aí eu recupero, se eu me lesionar, eu me recupero depois. É importante para mim. Pessoal, isso é furada. Hoje, o maior fator de risco para você se machucar é você já ter se machucado no ano anterior. Então, se você se machucou daqui um ano para trás, você tem um risco maior de se machucar de hoje um ano para frente. Ou seja, quanto mais a gente investir em prevenção, maior a chance de você ficar mais tempo praticando o esporte e menos tempo afastado. Consequentemente, se você consegue seguir por mais tempo, de forma mais adequada, a periodização que o teu treinador vai passar, você aumenta de performance melhor, mais rápido também. Então, quem voltar agora da quarentena e se machucar porque quis acelerar, vai ter que dar um passo atrás. Não é escolha. E não é só dar um passo atrás. Toda a periodização, a partir daí, vai ter que ser controlada de uma forma diferente. Porque você já está em alto risco de se machucar. Então, pessoal, pensem em investir em prevenção. O investimento em prevenção, eu sempre falo que é um investimento. O que a gente tem de epidemiologia hoje de lesão, de uma forma geral, 1 a cada 2 corredores vai ter alguma dor durante um ano, alguma forma de dor. 1 a cada 4 vai se afastar das corridas por pelo menos 2, 3 treinos por causa de alguma dor, alguma lesão. Pessoal, é você pensar que a cada 4 pessoas, uma vai acontecer isso. Faça o máximo que você puder para você estar entre essas 3 que não se lesionou. Não essa. Então, eu sempre falo, isso não é custo.
você investir em fazer um exercício bem feito, você fazer, que eu falo sempre, uma avaliação biocinética para identificar, fazer um mapeamento músculo-esquelético, não é custo, é investimento. Da mesma forma que você investe. E eu sempre fico brincando, Denis, eu faço essas analogias, porque às vezes o pessoal olha de uma forma muito leviana. Cara, eu te garanto que se eu falasse, se você virasse para um atleta teu e falasse, cara, tu tem uma chance de infartar. Vai agora pro teu cardiologista, porque você tem uma arritmia. E, cara, se você prescrever exercício, se eu prescrever um exercício para você, você com essa arritmia não controlada, você pode, cara, cair duro. Eu te garanto que esse cara para tudo e vai na hora, vai no dia seguinte. Porque Sim, a hora. gente mexe com vida ou morte. Sabe? É mais extremo. As pessoas sempre acham, não, é uma lesãozinha, uma dorzinha que não foi nada. Não é, pessoal. Não é. Pra gente tratar de forma adequada uma lesão, você gasta mais de 2, 3 mil reais. Porque médico, medicamento, fisioterapia, você para com os seus treinamentos, que é teu hobby, tua diversão, você tem uma viagem marcada lá para Paris, para correr a maratona de Paris. Só que aí tu teve que parar teu treinamento, cara. Então o teu sub 3,5, 3,30 não é mais sub 3,30. Já é mais. Perfeito. Acho que isso a gente fala muito, principalmente quando o aluno está com a viagem marcada. É um sonho fazer aquela prova, só que aí está machucado, aí esconde o jogo às vezes pra gente. Aí fala, não, mas eu vou fazer mesmo assim. Cara, maratona tem todo ano. Você pode se prejudicar para o resto da vida por conta de uma situação, de uma escolha mal feita. Então, às vezes, reflete o que aconteceu, em que se errou, a frustração vai existir, mas então você passa a investir naquilo que você não investiu antes, seja o treinamento de força, seja o que for. Acho que é isso. É isso, né, cara? Chega uma hora que você paga o preço. É melhor a gente pagar na prevenção do que na reabilitação, na remediação. Lógico. É que nem assim, fazer atividade física é bom para a saúde. Todos nós sabemos, dependendo da corrida, do esporte, a atividade física é bom para a saúde. A pessoa só começa a fazer quando o médico fala lá, né? Você vê, o Brasil é um dos países mais sedentários do mundo. Mais de 50% das pessoas no Brasil são sedentárias. Então, aí ela tem qualquer problema, tem infarto, tem alguma coisa, arritmia e tudo mais, o médico vai e fala, cara, você tem que fazer atividade física. Aí ela vai e começa a fazer. Então, a pessoa começa a fazer antes. Ao invés de ter que tomar remédio, ao invés de ter que ir para o hospital, as pessoas não conseguem entender isso. Só o caso, como você falou, de vida ou morte. É isso. É só respondendo o que a Letícia está falando. Definição de lesão é muito confusa. Dor, se ela é uma dor que ela não permanece por mais de uma semana, isso muitas vezes é comum. Você dá um treino mais porrada, aí você fica com aquela dorzinha muscular 2, 3 dias. Não tem um estresse muito grande, não. O grande problema é quando você está... O que me preocupa muito é você tem aquela dor que hoje é só no começo do treino. Hoje eu atendi assim, um paciente online assim. Ah, não, porque a minha dor é só quando eu começo a correr, depois eu melhoro. Aí eu falo, cara, cuidado, porque daqui a pouco o seu discurso vai virar, a dor vai até o quilômetro 15. Daqui a pouco a dor até o quilômetro 30. Daqui a pouco você vai falar, cara, eu estou conseguindo mais correr. Se você não tratasse, daqui a pouco você vai falar, eu não estou conseguindo mais andar. Daqui a pouco você está no hospital porque você não está conseguindo fazer mais nada. Quanto mais cedo a gente intervém, cara, melhor o nosso resultado. Melhor. O Doca, eu não sei se você conhece, decorado, seu Pedro Damasceno, ele perguntou aqui. Treinamento de força é a melhor forma de prevenção? Vou começar respondendo, depois você me complementa. É uma das formas, né, Doca? Tipo, não adianta você também treinar força, dormir mal, se alimentar mal. Ou não ter uma boa mobilidade. Então, você tem diversas formas de se prevenir. Força é uma delas. Vai lá, Leporace, complementa aí. Cara, perfeito. A grande verdade é essa, sendo que qual é a melhor forma de você prevenir lesão? Tendo um bom treinador. O que um bom treinador vai fazer? Um bom treinador, além de ele prescrever um bom treino para você, ele vai se preocupar em te ajudar com todos os outros aspectos. Como ele está te acompanhando muito mais de perto no dia a dia, ele vai conseguir te falar quando que você está com alto risco, quando você tem que procurar acompanhamento de determinado profissional, quando que você tem que descansar, quando você tem que ir para um nutricionista, para um médico, um fisioterapeuta. Então, assim, melhor investimento que vocês podem fazer, procurem um bom treinador.
Procura um bom treinador, porque um bom treinador, cara, ele vai conseguir, antes de você sentir dor, ele vai falar, você vai se machucar. Não é rogar praga. É experiência, é vivência, é entender, é estar no dia a dia. É já ter visto esse discurso de muita gente várias vezes se repetir. E assim, se a gente acredita, e a gente volta para aquele primeiro papo, se a gente acredita no que nossos treinadores, nossos profissionais ao nosso redor, eles estão falando, cara, na maioria das vezes, a gente consegue prevenir a maioria das lesões. Essa que é a grande verdade. E aí é óbvio, um bom treinador, ele não é só um bom treinador porque ele prescreve bom treino. Ele tem boas pessoas ao lado dele. Ele tem pessoas para quem indicar para cada uma das necessidades que ele identifica no dia a dia dele e ele não acha que ele é o sabe-tudo. Ele procura opiniões, ele bate papo. E vocês estão tentando aqui, Denis, Márcio, cara, vocês estão, todo mundo que está aqui está acostumado a ver quem está vindo do meu Instagram aqui da Biocinética. Começa a seguir esses caras. Vocês vão ver o que é controle de treinamento, o que é falar sobre, cara, ser parcimonioso. Para com essa história de que todo mundo, o cara fodão é o sub-4. Calma. É o sub-3. Existem muitos fatores. Então, a regra número 1 que eu falo é procura um bom treinador. Aí o resto, a gente vai passo a passo. Confie nele, né? E confie nele. Siga o que ele está passando. Por mais que seja contra gosto, mas confie nele. Porque é isso aí tudo que o Leporello falou. Inclusive, tem ótimos treinadores, inclusive, acompanhando a nossa live aqui. E a gente sabe o quanto a gente pena com que tem determinadas pessoas que são teimosas, isso é do ser humano. Mesmo a gente orientando, a pessoa vai e ou não segue, ou sempre tenta dar um jeitinho para não ser exatamente aquilo que a gente orientou. Então tem um trabalho também por trás disso, que é aquele trabalho de convencimento, argumentar, enfim, e tudo mais. É isso aí, Doc. É um trabalho multidisciplinar. A gente está sempre com bons profissionais por perto. E eu queria agradecer assim, imensamente essa conversa com o Leporello, que é um cientista do assunto, né, do movimento humano, da biomecânica da corrida. Assim, foi uma aula que ele deu, foi uma verdadeira aula, 1h30 de papo, e me sinto honrado, eu e meu pai, equipe Puga, honradíssimos em ter tido assim, esse debate, assim, essa troca de ideias com você, Leporello. A Letícia está falando já. Vamos entrar na terceira live daqui a pouco. A gente marca outro dia, enfim, a gente tenta ver esse esquema aí até que você falou, que eu ainda não fiz, mas de jogar o link do Zoom, que de repente meu pai, a gente faz uma coisa mais, até com mais gente. Vamos pensar. Vamos. A gente pode organizar para a semana que vem. A gente marca para o WhatsApp, aí a gente marca e disponibiliza o link para todo mundo entrar. Para aí a gente fica, legal, porque aí dá para botar várias pessoas online ao mesmo tempo e fazer um super bate-papo com muita gente bacana. Cara, mas isso é vinculado ao Instagram, não, né? Leporello, isso não é vinculado, a gente faz isso daí seria no Zoom. Pode fazer tudo, mas não faz pelo Instagram, fora do Instagram. Fora do Instagram. E manda o link pra galera. A gente tem que divulgar. Mas também é grátis, a gente disponibiliza para o pessoal o link, é só clicar no link, aí abre esses aplicativos que tem de Zoom, Google Meeting, tem vários aplicativos que a gente consegue fazer sem custo. Vamos marcar sim. Semana que vem a gente marca, então. Cara, eu agradeço de verdade a você, Denis, Márcio e toda a equipe Puga, cara. Para mim é de verdade uma honra, eu considero vocês umas referências no assunto. Não é à toa que teu pai é chamado da lenda, né, cara? Porque, cara, vocês têm uma visão, cara, diferenciada sobre o assunto. Essa visão diferenciada é o que faz vocês estarem no topo dos cascos há tantos anos. E é muito fácil trabalhar com gente cabeça aberta, que está a fim de ouvir, que entende que é possível a gente ter opiniões diferentes sobre algumas coisas. E, eu aprendo contigo, você aprende comigo, a gente aprende com o terceiro e a gente cresce junto. A gente não cresce por posição, que nem a gente fala, vai botando uma coisa na outra. A gente cresce mesmo, cara, com assim, ó, informação, bate-papo, discussão. No final de fala, putz, foi legal. Então, eu agradeço muito o convite de vocês. De verdade, uma grande honra. E contem comigo para o que vocês precisarem. Semana que vem a gente bate mais um papo, vai ser super legal.
Show de bola. Obrigado, Leporassi, mais uma vez. Obrigado aí pelo seu depoimento. Meu pai está aí assistindo a gente também. E agradecer a todo mundo aí que participou. A gente manda notícias aí em relação ao próximo encontro. Fechou? Valeu, pessoal. Obrigado, Denis. Tchau, gente. Tchau, tchau. Valeu, galera. Tchau.